Ainda não temos a coletiva. Vamos com a coletiva do Pintado do Figueirense. Direto de Maceió, colega Matheus aqui da imprensa de Alagoas. Boa noite, Pintado, Matheus Maranhão, da Rádio Gazeta. O time do Figueirense hoje, no primeiro tempo, começou com uma marcação alta, encaixada, que dificultou muito essa rede social. O CSA, ele tem como base do seu jogo essa saída apoiada, para depois da transição ter uma facilidade maior no número de finalizações. Foi sua preocupação número 1 com a equipe do CSA para esse jogo de hoje? Na verdade, a gente tinha mais do que essa preocupação, né? O CSA é uma equipe que vem tendo um bom campeonato, uma boa performance nos jogos, a gente acompanhou, a gente está vendo também. Sim, é um jogo que está bem analisado, é um jogo apoiado, é um jogo difícil, um jogo que dificulta bastante para o adversário. Então, você bem analisou, né? A gente estava encaixado, esse foi o nosso trabalho durante a semana, dificultar esse trabalho do CSA, mas futebol são mais do que 90 minutos, a gente está ter sustentado mais isso, talvez a gente pudesse ter encontrado mais soluções, mas contra um adversário desse tamanho, com uma boa performance assim, acho que a gente sai com ponto. Pergunta de Zé Maia, CDN Floripa. Oi, Pintado, boa noite. Eu queria que você avaliasse o segundo tempo da tua equipe. Eu acho que deu uma microfonia aqui, mas vamos tentar de novo. Eu queria que você analisasse o segundo tempo da sua equipe. O Figueirense começou com a vantagem, 1-0, e não conseguiu aproveitar. As tuas alterações vieram para dar uma solidez defensiva, sabendo que a equipe do CSA ia avançar com as modificações, mas no final acabou puxando o time muito para a área e o Figueirense teve poucas oportunidades. Teve, por exemplo, aquela chance com o Lucas Dias, mais uma vez, né, o zagueiro avançando, mostrando que pode ajudar, mas não conseguiu. E aí sofreu um empate que parecia que acontecia a qualquer momento. Queria que você falasse das modificações, o que você pensou, o que deu certo, o que não aconteceu e por que o Figueirense teve essa dificuldade de manter o resultado. Bom, primeiro, a velha máxima, né? Cada jogo é uma nova história, cada jogo é um filme novo, que a gente tentou, hoje, principalmente no começo do jogo, era manter o que a gente fez contra o Náutico. A gente der um certo ponto, a gente conseguiu construir, a gente conseguiu agredir o adversário, conseguimos uma vantagem importante. Mais uma vez a gente sai na frente, a gente não tem força para sustentar. Acho que isso passa por alguns detalhes que a gente vai continuar, né? Vai continuar trabalhando, continuar discutindo essas dificuldades. O segundo tempo era muito claro, né, que a gente teria essa transição, essa bola de escape para a gente poder contra-atacar e matar o jogo. Talvez a gente tenha dificultado, principalmente porque a gente não conseguiu encontrar esse último passe, né, nossos construtores, né, a gente fala aí, nossos construtores não funcionaram hoje como a gente gostaria, mas fica a luta, fica a garra dessa equipe, acho que isso deixa a gente satisfeito e, repito, nós estivemos mais próximo de, outra vez, né, de somar pontos, de conseguir uma vitória. Mais uma vez a gente consegue se aproximar da vitória. Acho que isso a gente tem que avaliar melhor, né, se é bom ou se é ruim, porque o campeonato é difícil, o adversário é muito difícil, que está brigando em 3 competições aí em alto nível. A gente vai ter que enfrentar tudo isso para melhorar e conseguir levar o resultado que a gente quer. Gustavo Villamil, da Jovem Pan. Boa noite, Pintado. Eu queria saber qual é a tua avaliação para o jogo de hoje. O Figueirense, apesar de não ter o maior volume ofensivo, com o CSA dominando as ações em boa parte do jogo, o Figueirense vencia até os 36 da segunda etapa quando sofreu o gol de empate. Na tua avaliação, foi um ponto conquistado em Alagoas ou 2 pontos perdidos? É bom a gente analisar dessa maneira, né? Se a gente olhar um jogo fora de casa contra um adversário que briga por classificação, tem mantido essa luta aí dentro do G5 praticamente, né? O CSA é um time que sempre esteve próximo da classificação, da zona de classificação, e a gente poder competir de igual para igual. Ao mesmo tempo que a gente soma um ponto, a gente deixa escapar 2 pontos que podem fazer muita diferença para a gente lá na frente. A gente é consciente.
os próprios jogadores depois do jogo sentiram bastante isso. A gente deixou escapar aí 2 pontos. Mas eu repito, se a gente imaginar que a gente está jogando fora de casa contra um adversário forte, a gente levar um ponto, tudo que a gente não quer é levar uma derrota para o nosso torcedor. Por mais que a gente escuta, por mais que a gente fale que a gente merecia ter ganho, a gente fala de vitória, é muito bacana. A gente não quer olhar para o nosso torcedor com uma cara de derrota, sabe? A gente não quer perder. A gente tem lutado para vencer. Repito, a gente está mais próximo das vitórias do que das derrotas. Precisamos ter mais força para sustentar essa vitória e levar esses pontos importantes. André Oliveira, da São Guarujá. Boa noite, Pintado. Contra um adversário na luta direta para o G8, né, num jogo truncado, com muitas faltas, o Figueirense fez 1-0, mas baixou as linhas. E justamente que o senhor estava mudando a equipe para tentar adiantar um pouco mais essas linhas, para sair de trás, sofreu o gol do empate. Faltou força na marcação, fazer contração para sair com a vitória hoje? É bom falar sobre isso porque parece que é uma estratégia ou é uma informação que vem do banco, né? Não foi isso que a gente pediu. Foi muito mais uma força realmente do CSA de nos empurrar para trás do que a gente ter que jogar, do que a gente ficar mais atrás. Não era essa a nossa estratégia, principalmente como a gente fez no início do primeiro tempo. A gente queria realmente jogar mais alto, como é característico. E a gente não quer mudar, né, essa característica de uma equipe que se encontrou. Mais uma vez, repito, o mérito do adversário que nos empurrou para trás, conseguiu encontrar uma linha de passe onde a gente não estava oferecendo, né, nos outros jogos. Ainda assim, a gente conseguiu sustentar, mas nós não conseguimos transitar. O nosso contra-ataque não entrou, a gente teve dificuldade para terminar jogadas. Ainda assim, acho que o Lucas teve a bola do jogo, o próprio Renan teve uma condição melhor para finalizar, João Lucas teve uma situação que sairia praticamente mano a mano com o goleiro, mas nada de ficar lamentando, né? Vamos continuar trabalhando. 3 jogos importantíssimos para nós agora que decidem a nossa vida na competição. Zé Maia. Pintado, o Figueirense sofreu também com a arbitragem hoje, na nossa avaliação, uma arbitragem muito confusa, que marcou faltas, amarelou, e prejudicou o Figueirense porque na próxima rodada, né, o Lucas Dias não vai poder jogar, ele estava pendurado, e o próprio caso também do Gabriel Santiago, que é o camisa 10 da equipe, é o titular na dupla com o João Lucas. Douglas Bacelar deve ser o titular, né, direto pelo que a gente tem do Figueira. No ataque, o que tu pretende? Manter a característica, substituir jogador por função ou mudar o esquema? O que dá para adiantar? Eu não gostaria de mexer na estrutura, né? Eu não quero mudar a nossa maneira de jogar. Está funcionando, a gente consegue jogar para frente, jogar de uma maneira que a gente busca o gol do adversário, a gente está fazendo os gols, a gente está tendo oportunidade, né, de fazer gols. Esse construtor que a gente sempre vinha pedindo aí nos outros jogos, embora hoje não tenha funcionado como a gente gostaria, mas ele é importante para a característica do grupo, né? Na verdade, é a característica do grupo que nos oferece essa condição. Está muito claro, não vou criar nada novo, nenhuma novidade. Temos jogadores aí preparados para entrar. O Douglas é não tenho dúvida disso. O Wellington Ney agora também parece essa oportunidade que ele tanto está esperando, né? Que a gente tanto precisa dele. É a minha primeira opção, mas durante a semana a gente vai avaliar melhor isso, mas a princípio são esses nomes. Gustavo Villamil. Pintado, durante a semana foi falado da chegada de um novo lateral esquerdo no Figueirense, que deveria chegar até o fim da semana, coisa que ainda não aconteceu, ainda não foi anunciado oficialmente nenhum novo reforço do Figueirense. Queria saber se para a partida contra o Anápolis você já vai poder contar com este lateral e também com o centroavante Yuri, que está chegando do Volta Redonda. O Gustavo está avaliando agora só alguns detalhes que já é parte burocrática, não é comigo, não sei como anda isso, mas sim, são jogadores que já estão praticamente resolvidos, é uma situação que praticamente está resolvida, sim. São reforços que a gente não sonhou com isso, não é indicação de nenhum empresário, não é nada de... É uma situação cômoda para o clube, financeira, é algo importante na parte técnica. Um jogador que jogou Libertadores, um jogador que fez já jogos, uma camisa pesada, né? A gente tem que oferecer essa condição para ele estar em condições para nos ajudar. Então,
realmente vão chegar e a gente tem outras avaliações que está fazendo, a diretoria está buscando com melhores condições para a gente trazer os reforços. Vamos ter um pouco de paciência, né? A gente espera ter um pouco de paciência para a gente encontrar esses jogadores aí que vão nos ajudar, e eu não tenho dúvida nenhuma.